Pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos fazer essa nossa conversa sobre as duas atividades. Eu resolvi gravar em vídeo, live, mas esse aí é um plano que ainda está de pé. Vamos ver aí mais para frente. Hoje, para a gente cortar o caminho, a gente vai fazer assim, tá? Então, ó, esse aqui é o formulário 1, se vocês estão lembrados. Então, aqui quase todo mundo respondeu. Umas foram repetidas, né? Aqui, ó. Então aqui eu consigo ver, né, se veio resposta repetida e tal. Eu vou pegar um formulário individual aqui para a gente conversando questão a questão. Bem rápido no começo, tá? Então, ó, nessas duas primeiras, que são sobre quais, aquela proposta de levantamento dos conhecimentos que vocês já tinham e os questionamentos. Eu fiz um apanhado, não deu para pegar tudo, tem muita coisa interessante lá. Separei algumas por questão de tempo. Tinha tentado uma outra proposta de vídeo, ficou com 1 hora e acho que vocês não iam gostar de fazer uma correção desse tipo. Então temos aqui, ó, quais são as coisas que vocês já traziam, né? Então, vamos partir aqui da nossa espécie escolhida. Então, Cattleya labiata é o nome da espécie dessa orquídea que eu mostrei para vocês. Não é exatamente essa, aqui eu estou pegando algumas imagens de internet, tá? Então não são imagens minhas, só para efeito de ilustração mesmo. Essa é uma planta, como vários de vocês disseram. Ela é uma orquídea também, como vários de vocês disseram também. E aí, dessas duas informações, o importante é a gente perceber que planta é um reino de seres vivos. Nós temos 5 reinos que a gente considera: o reino Monera, protista, fungi, reino plante e reino animal. Então, a orquídea está dentro do reino das plantas. Orquidácea também, a gente fala, é uma planta, mas ela é uma orquídea. Então, orquídea, a gente reparar aqui, ela é uma família de plantas. Então, tem aqui família Orquidaceae, porção de orquídeas aí dentro dessa família. Aqui dentro do reino das plantas, uma porção de orquídeas e outras plantas, né? Então, aqui nós temos aí toda a classificação dessa espécie que eu apresentei para vocês, que é uma Cattleya labiata, o nome da espécie dela. Significa o quê? Cattleya, que é o primeiro nome da espécie, é o gênero, né? Sempre. Cattleya labiata, a espécie que eu estava mostrando para vocês dentro do gênero Cattleya. Então, se eu pegar e entrar aqui dentro do gênero Cattleya, eu vou verificar que existem outras espécies de Cattleya, além da Cattleya labiata. Então, tenho aqui a Cattleya aclande, né? Olha que flor diferente. Mas é uma espécie dentro do gênero Cattleya. Aqui, se vocês repararem, ela está aparecendo esse C aqui, C de Cattleya. Quando eu, num texto, menciono o gênero em alguma parte dele anterior, todas as outras vezes que eu for mencionar o nome da espécie, eu posso abreviar o nome do gênero com a inicial em maiúscula e o epíteto, daí sim eu escrevo ele completo com a inicial em minúscula. Então, ó, Cattleya aclandi, Cattleya ametistoglossa, olha que flor diferente, Cattleya turmaniana, Cattleya harrisoniana, intermédia, tese, porfiroglossa, hileriana. Então, ó, todas com
flores diferentes, porém são aparentadas entre si, a ponto de estarem dentro do mesmo gênero. Tá legal? Outra coisa legal que apareceu sobre as orquídeas azuis, né, que a gente vê comumente no mercado, isso é produzido artificialmente. Então a gente tem aqui uma ramificação de onde saem as flores, né, os botões aqui as flores já abertas. E para eu obter essa coloração, para a gente obter essa coloração, eles injetam aqui na haste um corante azul. Então a cor original dessas flores é branca, porém como elas, para se abrirem, quando elas estão aqui na fase de botão, elas vão sugar água, eles injetam aqui na haste e ela acaba injetando a água junto com o corante e fica com essa coloração azul bonitona. É uma alteração de fenótipo, né? Então, depois que essas flores caírem, quando nascerem as novas flores no próximo ciclo, ela virá com a flor da cor original, da cor do genótipo dela, que no caso aqui é branca. Não vai vir azul de novo. Legal? Essa pergunta. Apareceu uma pergunta lá sobre pantera negra, né? Foi um bicho que foi destacado lá no formulário. Então, a pantera negra, ela não é um nome de espécie. Pantera é um gênero que engloba aí as onças, os leopardos, os leões, os tigres. E esse tipo de coloração preta ela pode aparecer em onças, em leopardos. Então é um fenômeno genético natural, não é por influência humana, é por conta de um cruzamento que reforça o melanismo desses felinos. O que é o melanismo? É uma pigmentação acentuada e aí acaba acontecendo que elas ficam com a coloração preta. Então, o padrão de coloração, tanto de onças quanto de leopardos, é essa coloração amarelada com as manchas pretas. E aí, quando tem melanismo acentuado, essa parte amarela ela fica quase preta. No final das contas, se a gente chegar bem de perto mesmo, a gente vai conseguir reconhecer esses padrões de coloração um pouco mais escuros ainda do que o restante da coloração preta do corpo. Mas é possível ter uma onça preta e ela vai ser a mesma espécie dessa onça malhada, amarela. Da mesma forma, eu posso ter um leopardo preto, mais comum de chamarem de pantera preta, e ele vai ser a mesma espécie do leopardo malhado, que também tem uma coloração, é um pouco diferente da onça. A coloração, as pintas, as manchas são um pouco mais pintadas, né? Mas então é isso, não é uma espécie diferente, né? É uma variedade dentro da mesma espécie. Da mesma forma, poderia ter uma onça albina, ou um tigre albino, ou um leopardo albino. Então são variações de cor apenas. Foi bem legal essa pergunta também. Voltando um pouquinho sobre as orquídeas e falando um pouco de relações ecológicas, as orquídeas elas vivem, essa pelo menos, né, a Cattleya labiata, no ambiente natural sobre outras árvores, né? Sobre outras plantas, no caso árvores. Quando eu tenho esse tipo de relação ecológica, onde uma planta vive sobre a outra sem prejudicá-la, o nome desse tipo de relação ecológica, interespecífica, porque é entre espécies diferentes, harmônica, porque nenhuma das espécies é prejudicada por conta dessa relação. A orquídea se beneficia, mas a árvore não é prejudicada. A orquídea não está parasitando a árvore, né? A gente chama de epifitismo, que é um tipo de inquilinismo, né? Inquilino, a gente pensa aí na casa, né? Então a orquídea se utiliza da árvore como casa, né? Ela mora em cima da árvore, não é uma relação que prejudica a árvore, relação harmônica.
Uma coisa legal de falar para vocês também é sobre a questão de flores. Então, muita gente fala, ah, a orquídea é uma flor. A orquídea é uma planta, é uma família de plantas e, claro, o que se destaca nelas são as flores grandes e bonitas. Mas flor, tanto nas orquídeas, quanto no girassol, que está aqui, quanto num dente de leão, que foi uma outra plantinha que apareceu lá, as flores são as partes reprodutivas, são os órgãos reprodutivos das plantas. Plantas que têm flores, no caso, né? Nem todas as plantas têm flores, mas quando tem, e nessas aqui elas são flores atrativas, porque elas pertencem a um grupo, uma, né, uma divisão de plantas que a gente chama de Magnoliophyta ou Angiospermas. A estrutura ela é responsável pela reprodução sexuada das plantas. Então, no caso das angiospermas, ela vai contar ainda com o apoio de polinizadores. Então, alguns animais coevoluíram com esse grupo de plantas que tem essas flores atrativas e eles estabelecem uma relação ecológica com elas, onde tanto os insetos, no caso, ou um morcego, ou um beija-flor, todos eles se beneficiam e estabelecerem essa relação. Qual é o benefício? A planta ela precisa, bom, planta não se mexe, né? Então ela precisa fazer com que o seu gameta masculino, já disse para vocês que a planta, que a flor é um órgão reprodutivo, ela tem gametas masculinos e femininos. Precisa fazer com que o gameta masculino dessa flor aqui, por exemplo, chegue até uma outra flor que está longe dela. Qual a estratégia evolutiva que as angiospermas fazem para que isso aconteça? Ela atrai os polinizadores através das cores, dos aromas e do néctar. Então ele vem aqui, não é por acaso, ele vem consumir uma substância nutritiva chamada néctar. Ou às vezes ele é enganado, ele vem tentar se reproduzir com uma flor pensando ser um parceiro sexual. Algumas flores, nas orquídeas isso é muito comum, elas imitam o, uma das pétalas dela, que a gente chama de labelo, imita, a gente não consegue ver aqui, mas se a gente conseguisse ver por dentro do tubo, parece um insetozinho. Quem já viu orquídea de perto já deve ter reparado nisso. O inseto tenta se acasalar com a flor e o resultado disso não é muito diferente desse aqui. Então, os gametas masculinos, que no caso de flores se chamam grãos de pólen, ficam aderidos à superfície do corpo do animal. E quando ele vai de uma flor e vai visitar uma outra flor, esses gametas se desprendem do corpo deles, podendo fecundar a outra flor. Então, se houver fecundação, houve aí um tipo de reprodução sexuada. O que é reprodução sexuada? É o intercâmbio de gametas masculinos e femininos entre plantas diferentes. Pode acontecer reprodução assexuada também nas orquídeas? Pode também. Então a gente tem algumas partes, né, da planta, elas preservam células vegetativas. A gente chama essas partes de broto. Então nessas regiões, né, ou gemas, essas regiões, o conjunto de células são indiferenciadas, que significa que elas podem formar tanto raiz, quanto folhas, quanto caules. Aproveitando desse conhecimento, a gente vai lá, faz uma repicagem destas partes das plantas e faz a sua reprodução por repicagem. Então, eu coloco aquelas partes que preservam o DNA original da planta-mãe em vasos diferentes, cultivo, e aí a partir de uma planta original eu posso ter várias. Então, esse é um tipo de clonagem com tecnologia muito baixa, né?
Isso é feito em roseiras, isso é feito em orquídeas, é feito em muitas plantas, em muitas frutíferas, tá legal? A gente chama esse processo aí de estaquia. Vamos ver aqui para vocês aí esse polinizador. Olha a língua do beija-flor, né? Como ela é adaptada, ela vem até aqui o fundo do cálice da flor para sugar néctar. E às vezes ao fazer isso, acaba se grudando nele aí alguns grãos de pólen e aí ao ele visitar outra planta, promove aí ele faz, atua como polinizador, né? Transporta o grão de pólen de uma flor para outra. Morcegos é a mesma coisa. Nem todos os morcegos são vampiros. Existem vários nectarívoros, existem que se alimentam de néctar, existem morcegos que são frugívoros e alguns apenas são hematófagos, são aqueles que podem transmitir raiva. Não confundir polinização com dispersão de sementes. Semente é uma parte da planta responsável aí pela formação de um novo organismo e na natureza existem aí também algumas relações ecológicas estabelecidas entre espécies para que aconteça a dispersão das sementes. Aí percebam que é diferente, né? A gente está falando do grão de pólen, a gente está falando de fecundação, de reprodução, né? E quando a gente está falando de sementes, a gente está falando de animais que espalham, né? Aquele, aquele material que a gente chama, material genético que a gente chama de semente, aquele material que tem o potencial para gerar um outro organismo, já passou por fecundação. Então a semente é o resultado da fecundação, resultado do encontro do grão de pólen, né, do gameta masculino com o gameta feminino, forma a semente. E a gente tem alguns dispersores de sementes também na natureza, né? Aqui uma outra forma de dispersão de sementes, que é através de vento, né? Então, um ser vivo que apareceu lá também no nosso formulário foi o dente de leão, essa plantinha aqui, ó. E essa florzinha, quando ela seca, ela forma essa coisinha plumosa, né, bonitinha, e é muito facilmente espalhada pelo vento. Essa pequena basezinha aqui, essa estrutura maior, é a semente do dente de leão. Então, quem leva essas sementes aqui dessa planta para um lugar mais longe, né, para colonizar outras áreas? O vento. Quando acontece esse tipo de dispersão de sementes, a gente chama de anemocoria. Quando acontece um tipo de dispersão por animais, a gente chama de zoocoria. Legal? Então vamos voltar aqui para o nosso formulário e pegar a parte mais objetiva da coisa, né? Então essas foram alguns comentários sobre as duas primeiras perguntas. Aqui eu fiz uma pergunta sobre habitat, né? Habitat é um conceito de ecologia também, diz respeito ao lugar onde os seres vivos vivem, pode ser terrestres ou aquáticos, é o basicão de tudo. E posso ter subdivisões, posso ter animais que vivem sobre as árvores, montanhas, que vivem em ambientes aquáticos marinhos, em ambientes aquáticos dulcícolas ou de água doce. Então, sempre é possível eu ir detalhando melhor os ambientes em que eles vivem. Perguntei sobre unicelulares e pluricelulares. Todo mundo aqui escolheu pluricelulares. Ismos que vocês escolheram. Leia, coruja, gato, jacaré, lhama, margarida, pantera negra, pinguim, ser humano, tigre, urubu, dente de leão. Todos pluricelulares. O que é um unicelular? Unicelular é uma bactéria, unicelular é um protista.
Os protistas, né? Tem protistas que também não são. Trypanosoma cruzi, por exemplo, é um protista unicelular. Euglena viridis é uma alga unicelular. Algas que são pluricelulares também. Então, sempre vai depender de qual organismo a gente está escolhendo. Bem? A próxima pergunta, mais fácil de ver. Procarionte e eucarionte. Então, procariontes são aqueles organismos que, no caso, são todos unicelulares. E mais que isso, são só as bactérias. São procariontes, são aquelas que não têm dentro da sua célula um envoltório, uma membrana chamada carioteca, protegendo o material genético. Então, quando não tem núcleo celular ou carioteca, a gente chama de procarionte, porque carionte ou cariota significa núcleo. Então, quando eu falo eucariota, eu é uma palavra, é um prefixo em grego que significa verdadeiro, real. Então, o eucariota é aquele que tem um núcleo verdadeiro. Procariota é aquele que vem antes, né? Pró aí significa anterior. Então, são aqueles grupos de organismos que surgiram antes das células possuírem núcleo. Esses são os procariotas, são as bactérias. Como ninguém escolheu bactéria aqui como ser vivo, essa resposta não deveria aparecer, né? Apareceu uma e então já fazendo essa observação. Quanto à obtenção de energia, né? Seres autótrofos são aqueles que obtêm o próprio alimento a partir de sem precisar comer ninguém. Eles têm uma autonomia, né? Por isso chamam-se autótrofos. Trofos significa alimento. Auto significa aquele que faz para si próprio. Então, um autótrofo é aquele que faz o seu próprio alimento. Como ele faz isso? Através, no caso das plantas, de fotossíntese. Ele absorve a energia da luz, pega a energia da luz do sol para unir átomos, formar moléculas orgânicas, né? No caso, a principal aí, a glicose. Então, os átomos de carbono que estão chegando à planta a partir do gás carbônico, que tem o carbono ali, ela é utilizada como substrato pela planta, juntamente com a energia do sol e a água, para serem grudadinhas uma na outra. Então, eu preciso botar energia ali para grudar um átomo de carbono no outro. Esses átomos de carbono vieram do gás carbônico para que eu possa formar uma molécula maior, uma molécula de glicose. Então, onde está armazenada a energia? Está armazenada nessas ligações químicas entre os átomos de carbono. Outra molécula importante que entra aí é a água. Então, a partir de gás carbônico, água e de luz solar, as plantas conseguem fabricar glicose e oxigênio. Os animais, por sua vez, eles absorvem glicose e oxigênio e produzem gás carbônico e água. Então, percebam que a equação de respiração celular e de fotossíntese, elas são complementares. Os animais e os vegetais, o que é produto para um é reagente para o outro. O que é reagente para o outro é produto para o primeiro. Então eles se complementam aí. No caso dos seres vivos que não obtêm a energia, né, por conta própria, precisam se alimentar de outros seres vivos, a gente chama de heterótrofo. Então, hétero diz respeito ao diferente, né? Então, trofos, comida, se alimenta de um diferente, né, ou do outro. E aí aqui a última, o porquê, né, da escolha de cada um de vocês. A maior parte das pessoas, isso é legal a gente ver aqui o gráficozinho, de resumo. A parte de vocês escolheu aí o ser vivo porque ele é um ser vivo que gostam muito, né, um ser vivo fofo.
e ficaram curiosos, né? Gostariam de saber mais sobre esse ser vivo. Então é isso, gente, sobre esse formulário. Gostaria de falar mais, porém não vamos estender demais, senão vocês não aguentam ver o vídeo também. Beleza? Então, vou encerrar isso aqui e vamos partir para a conversa sobre o formulário 2, que teve um pouquinho mais de problema. Bom, vamos encerrando aqui. No próximo a gente conversa mais.